O meu nome é Bruno Martins e neste podcast, referente à unidade curricular Estudos de Música Popular da Licenciatura de Ciências Musicais, irei abordar o documentário Instrument, que surgiu numa colaboração entre os integrantes da banda norte-americana Fugazi e o realizador Jem Cohen. O filme inicia-se com a indicação Discord Number 80, referindo-se ao número de catalogação do filme no catálogo da editora independente Do It Yourself, DIY, Discord Records, apontando automaticamente ao tema geral do filme, a cena Do It Yourself. De seguida surge a frase We need an instrument to take a measurement, fragmento retirado da faixa Instrument do álbum Field Taker dos Fugazi. Seguidamente são apresentadas imagens fragmentadas de um concerto com alguns erros visuais, que continua por alguns minutos, sendo depois interrompida por uma filmagem de uma entrevista de 1994 a Ian MacKaye e Guy Picciotto, da banda, em que falam sobre a origem do nome, que é calão para uma, entre aspas, messed up situation, como Ian refere, utilizado na Guerra do Vietnã. Esta imagem é interrompida por uma secção em que mistura filmagens de um ensaio na Discord House, que era uma residência comunitária para os membros da banda e da label. Fragmentos de uma entrevista a Joe Lally, que era o baixista de Fugazi, em que fala sobre quando é que a banda se formou e que o seu primeiro concerto foi em 1987 e que Guy Picciotto estava na plateia nesse concerto, não fazendo ainda parte da banda, mas que no próximo concerto já fazia backing vocals fora do palco, entrando rapidamente na banda. Menciona também que antes da banda se formar já conhecia Ian MacKaye da sua antiga banda Minor Threat e de vários concertos na zona de Washington DC, em que se sentiu lisonjeado por uma pessoa que considerava, entre aspas, serious about music, que estava a convidar para criar uma banda, partilhando influências como James Brown, The Stooges, reggae, em geral, e MC5. O filme baseia-se nesta estrutura de montagem apresentando title cards com fragmentos de letras da banda, filmagens de concertos em lugares extremamente variados, como salas de teatro, salas de concerto tradicionais, prisões, garagens, eventos de caridade e políticos, como várias causas na zona de DC, um concerto à frente da Casa Branca que era contra a guerra no Golfo, anti-apartheid, pela liberação da Palestina e de apoio aos sem-abrigo. Escolas secundárias, incluindo a lendária cena de Guy Picciotto pendurado no arco de beisebol, faculdades e clubes, interpelados por fragmentos de entrevistas. Numa entrevista a Guy Picciotto, o mesmo diz que para ele o hardcore é uma, entre aspas, life thing e que o som deve estar sempre a mover-se para a frente e a modificar-se, não perde o seu poder e o seu fator de perigo, apontando claramente o dedo à velha guarda do hardcore ritualista e tradicionalista que era abundante na cena de Washington DC da época e que de certa forma existe hoje em dia. Ian refere que não quer tocar apenas para cabeças e corpos, mas sim para pessoas que estão lá com eles. Compara esse tocar para cabeças e corpos com o tocar para consumidores e que não quer ter nada a ver com isso. Quer conectar-se ativamente com as pessoas. As várias entrevistas aos membros da banda apresentam temas como a maneira como a banda funciona, a história da cena hardcore em DC nos anos 80, a criação de fanzines e record labels independentes, a organização de tours nacionais e internacionais, parte dos mesmos, e a fomentação de uma cena underground sem interferência da indústria musical, que é movida pelo lucro em vez da energia da música independente. Esta posição do it yourself e contra a indústria é considerada pelos próprios um feito político. É muito forte a noção de viver o que falas. Uma banda deve viver as letras e os temas políticos que expressa nas suas músicas. Só assim poderá haver a verdadeira mudança, como falam. Implementam um sistema que reduzia ao máximo o preço dos discos para cerca de $8. Marcavam os seus próprios concertos, muitos de graça ou a preços muito acessíveis, não faziam music videos e não vendiam merchandise. Outro fator importante do seu caráter como banda foi nunca utilizarem uma setlist nem programarem os concertos antes do tempo.
o que exemplifica a química intensa que possuem enquanto músicos. O documentário demonstra também várias situações de desordem e repressão em concertos, como no caso de um concerto na escola secundária que foi interrompido pelo diretor da mesma, e um concerto em que Ian Mackay interrompe o que está a tocar para chamar a atenção a uma pessoa da plateia que está a incomodar fortemente outras pessoas. As filmagens de backstage, touring e de concertos também são complementadas por vários segmentos apresentando os fãs da banda e o público que a acompanha, apresentando uma grande variedade de géneros, etnias e subculturas musicais e idades, sendo principalmente jovens universitários integrados na cena musical do it yourself local. O documentário também apresenta filmagens de estúdio de gravação do aclamado álbum Red Medicine e seu ambiente de gravação no ambiente do it yourself sendo gravado pelos próprios. Falam também sobre a diferença entre tocar ao vivo e tocar em estúdio, elaborando essencialmente sobre a energia e a conexão que uma audiência tem numa performance ao vivo, em paralelo com o ambiente laboratorial e frio do estúdio. Pelas filmagens de tour, é possível reparar nos diferentes ambientes públicos e cenários da América da altura, notando diferenças especialmente entre costas oeste, leste e o sul dos Estados Unidos, como, por exemplo, várias filmagens em Tennessee e Nova York. Abordam também a questão do boom da música alternativa no início dos anos 90 por parte da MTV e dos grandes festivais, o que tornou difícil ver a música e as cenas musicais sob o olhar desta indústria, comprometendo a integridade das cenas do it-yourself locais em favor de uma grande concentração em festivais e grandes concertos promovidos por essa indústria. É-nos apresentado também segmentos de tour internacionais pelo Japão, Europa e Austrália, organizados pelos próprios, demonstrando que a filosofia do it-yourself não tem limites de expressão geográfica. Foram mostradas extensas imagens de concerto gratuito em homenagem a Martin Luther King em 1993, no Monumento de Washington para mais de 5 mil pessoas. Em entrevista aos fãs foram apresentadas várias visões sobre a música e a banda no geral. Alguns só gostam pelo barulho e intensidade, outros para dançar, outros porque não são como as outras bandas de punk violentas e autodestrutivas, e muitos pela mensagem e pela cultura que as suas letras e atitudes emanam. Inspira-se pela mensagem ou não, cada um é aberto à sua interpretação e realização. São apresentadas muitas visões divergentes por parte dos fãs, numa paleta diversificada de opiniões. Alguns acham que se venderam, outros odeiam só a atitude anti-moshing e anti-hardcore dancing, e alguns gostam e veneram esses aspectos. Nos segmentos finais demonstram-se imagens de um concerto na mesma sala onde deram o seu primeiro concerto em 1987, mas 10 anos depois. E Ian fala sobre a liberdade que se sente nesta vida e neste cosmos musical em que se insere, preferindo até que se torna viciante e que não consegue parar. Instrument e Fugazi são para mim os mais puros reflexos de uma cultura do it-yourself antes da era da internet, ilustrando como uma forte comunidade de autoajuda é possível fazer música, viver da música e espalhar uma mensagem política coesa sem recorrer às poderosas mãos da indústria, espalhando então as características de uma verdadeira música popular.